No programa de hoje falaremos sobre gestação, pré-natal e parto e comigo, a doutora Thaís Oliveira, especialista em ginecologia e obstetrícia. Este é o seu Saúde na TV de hoje. Thaís, muito obrigado pela presença no meu programa hoje. Eu que agradeço. Vamos falar um pouquinho de gravidez e parto. Vamos lá. Para quem quer engravidar, quais os cuidados que deve tomar, Thaís? Bom, a mulher que pretende engravidar deve procurar o ginecologista para fazer uma avaliação geral, colocar a rotina ginecológica em dia, com citopatologia, se for necessário, repor alguma vitamina, iniciar o uso de ácido fólico na dosagem e na formulação adequada, atualizar calendário vacinal, se precisar ir ao dentista, é o momento de fazer isso. E colocar a vida em dia mesmo, saúde em dia. Tem muita coisa, tem muito detalhe para fazer antes do momento alguns, ali, né? Tem alguns. Como assim, na verdade, a mulher mantém normalmente, a mulher sexualmente ativa, mais velha, acaba mantendo mesmo uma rotina ginecológica, é mais fácil. Não foge muito do que ela vem fazendo sempre, né? Mas é importante. A partir de quando deve se fazer esse pré-natal, vamos dizer assim? O pré-natal deve iniciar-se a partir do momento que ela tem a confirmação da gravidez. Se ela já fez essa consulta pré-gestacional, já está tomando ácido fólico, já atualizou o calendário vacinal, é mais tranquilo. Ela começa para fazer os exames iniciais, avaliar a evolução da gestação, como o fetinho está se desenvolvendo. Se ela não fez isso, essa consulta pré-concepcional, ela tem que ir para começar a tomar as medicações necessárias, atualizar o calendário vacinal e também acompanhar a evolução da gestação, para minimizar os riscos. Quanto antes, melhor. Sim, a partir da confirmação da gestação, ela deve procurar o obstetra para iniciar o pré-natal. Quando surge, vamos dizer, a mulher ou no casal, claro, né, no casal, a vontade de ter um filho, a mulher ela já pode também iniciar toda a sua programação para que esse momento aconteça. Sim, o ideal é que sempre seja assim, né? Para ela estar numa condição de saúde adequada, num peso adequado, com uma rotina mais saudável, equilibrada, para minimizar os riscos mesmo durante a gestação e o parto. Vocês costumam orientar os exercícios físicos, vitaminas? A atividade física durante a gestação depende da situação de cada paciente, é muito individualizado. Uma pessoa sedentária que quando engravidou não fazia nenhuma atividade física, não deve iniciar no momento da gestação. Aí nessa fase ela deve procurar alguma atividade física específica para gestante, então uma hidroginástica, um pilates orientado para gestante, caminhada leve. Agora, uma pessoa que corre, que faz crossfit, faz musculação com frequência, se você tirar a atividade física dela, vai ficar doida. Fica. Então, se ela não tiver contraindicação à realização de qualquer exercício, ela deve manter alguma atividade, mas individualizando cada caso e sempre com segmento, mantendo a atividade que ela fazia antes, mas de uma forma adequada para o período gestacional. Quais são os fatores de risco, Thaís, que pode levar a alguma patologia importante durante a gravidez, né? Tabagismo pode levar a restrição de crescimento, o bebezinho não se desenvolve, não cresce com o potencial que poderia ter. Obesidade, tem maior chance de desenvolvimento de diabetes gestacional, hipertensão gestacional. A paciente que é hipertensa crônica, então a chance dela ter uma hipertensão sobreposta ou uma pré-eclâmpsia ou até eclâmpsia é maior. Hipotiroideia, tem que ajustar a função da tireoide, porque com a gestação pode descompensar mais. E quais as principais patologias que você vê no consultório? São as síndromes hipertensivas mesmo, são as doenças relacionadas às alterações dos níveis pressóricos, né? Porque a paciente que já é hipertensa pode ter uma hipertensão sobreposta, que a gente chama, pode ter a pré-eclâmpsia, que é a hipertensão arterial com lesão de algum órgão-alvo, seja o fígado,
o rim com maior frequência ou a própria eclâmpsia, que é a lesão do sistema nervoso central com a convulsão. Sendo que essas síndromes hipertensivas relacionadas à gestação começam só a partir das 20 semanas de gravidez, que é quando acontece um fenômeno relacionado à placentação, a formação dos vasos placentários. Hipertensão arterial diagnosticada durante o pré-natal antes das 20 semanas de gestação é hipertensão crônica, que não tinha sido diagnosticada antes da gestação, que foi naquele momento que a paciente em segmento fez o diagnóstico. Mas gestacional, relacionada à gestação, é sempre a partir das 20 semanas. Thaís, todas essas patologias que você citou colocam em risco tanto a mãe quanto o bebê? Sim, com certeza, porque a oxigenação do bebê e o fluxo de oxigênio para ele ficam comprometidos nessas alterações de níveis pressóricos, né? E também pode ter restrição de crescimento, parto prematuro, tem maior chance de descolamento de placenta. Tem algum exame que vocês possam fazer que tenta identificar se o bebê está em sofrimento? Tem. Na verdade, assim, o diagnóstico de hipertensão arterial é clínico, né? Durante as avaliações do pré-natal com a aferição da pressão arterial. A partir do momento que essa paciente se apresenta com níveis pressóricos acima dos desejáveis, a gente tem que entrar com dieta, orientar a dieta hipossódica, com restrição de sal, se for o caso, atividade física, e entrar com medicação. Às vezes uma só não consegue controlar, às vezes a gente tem que associar drogas. Mas na evolução da gestação, esse bebezinho tem que ser monitorizado com mais cuidado. Com a avaliação, o exame físico dela, a gente consegue ver se o útero está crescendo de forma adequada. Caso ele não esteja seguindo o que a gente pensa que seja o ideal para a evolução da gestação, a gente tem que monitorizar o líquido, o crescimento do bebê, se esse bebê está crescendo fora. Via ultrassom? O crescimento via do ultrassom. bebê? A gente tem um sinal indireto, que é o crescimento uterino abaixo do esperado, e aí a partir daí a gente tem que pedir mais exames, né, para avaliar a vitalidade fetal. Ultrassom, Doppler, velocimetria, durante o ultrassom existe a cardiotocografia, que é um exame que a gente faz para monitorizar a frequência cardíaca fetal durante 20 minutos, que é um bom marcador de vitalidade fetal e que tem indicação de fazer nessas pacientes hipertensas, né, a partir de determinada fase da gestação. Mas é importante o segmento do pré-natal para o obstetra poder avaliar quais exames são necessários, se ela tem que fazer algum exame de sangue para avaliar comprometimento renal ou hepático, ou até da coagulação sanguínea, fazer o exame clínico, né? Tem sinais de gravidade que a gente consegue avaliar clinicamente, e orientá-la em relação aos sinais de alerta, em que situação ela deve se preocupar, aferir a pressão, procurar o pronto-socorro para ser avaliada. E medicada, Tem né? muita coisa para fazer aí, né? Tem um bocado. Eu preciso chamar o nosso primeiro intervalo, a gente volta para continuar o nosso bate-papo. Tá, joia. Você que está nos acompanhando, a gente volta já já. Nos dias atuais, é de suma importância ter um parceiro econômico para a nossa vida diária. Ter uma instituição financeira próxima de nós, que nos apoie, nos respeite e que tenha como meta nossa prosperidade. Esta é a premissa da Sicoob Cred Mogiana. Os associados da Cred Mogiana contam com a qualidade e agilidade no atendimento especializado de inúmeros empreendimentos como conta corrente, conta bancária, aplicações, captação financeira, além de outros serviços. E mais, a Cred Mogiana, dentre seus vários diferenciais, oferece baixas taxas de juros em relação às outras instituições financeiras. Uma história de responsabilidade e credibilidade, edificada nos últimos 25 anos. Chegou o SOS Me, uma solução simples para quem está na melhor idade, mas prefere continuar a viver em casa com liberdade e independência.
Através de um simples toque, você aciona a central de atendimento, que imediatamente notifica pessoas pré-selecionadas a responder à emergência. SOS Me, ligue 0800 943 3112 ou acesse o site. Você tem dor nas costas? No quadril? Ou nos joelhos? No ITC Vertebral e no Instituto Trata, personalizamos o tratamento para as dores de cada paciente, oferecendo o que há de melhor na fisioterapia praticada nos principais centros de reabilitação do mundo, trazendo inovação, alta tecnologia, eficiência, menos dor e mais movimento com qualidade de vida. Agende uma consulta. Estamos de volta com Saúde na TV, entrevistando a doutora Thaís Oliveira. Thaís, vamos falar um pouquinho agora sobre o parto, né? Vamos lá. Chegou a hora, o bebezinho já passou por todos os procedimentos, né? A mãe foi muito bem cuidada, todo o pré-natal foi muito bem feito. Com todas essas patologias que você citou que, em relação à pressão alta da mãe, né? Necessariamente o bebê tem que nascer de cesárea? Não. Existe uma situação de urgência, né, que é a eclâmpsia, que é a convulsão materna. Nessa situação, realmente, a via de parto preferencial é a cesariana, ou em situações de maior complicação, com descolamento de placenta. Nesses casos, sim, a cesariana é a via de parto escolhida. Mas se ela tiver hipertensa, mas tiver com bom controle pressórico, ou se o bebezinho a gente tiver avaliado e tiver uma condição boa vitalidade fetal, e ela tiver em trabalho de parto ou tiver condição de induzir esse trabalho de parto, é possível que seja vaginal, desde que a mãe esteja bem e que o bebê esteja bem. Entendi. É muito interessante essa frase sua de mãe seja bem, bebê esteja bem. Sim. E por incrível que pareça, muitas pessoas não conseguem definir quando a mãe está bem e quando o bebê está bem, né? Como é que é feita essa definição? No momento assim, primeiro existe a definição da mãe estar bem, o bem-estar materno vai muito além da condição de saúde dela naquele momento, né? Sim. Ela tem que estar bem com a decisão que ela tomar em relação à via de parto, falando do parto em si, né? Sim. Se ela ficar agoniada com a decisão de marcar a cesariana, ela não deve marcar a cesariana, ela deve esperar o momento do bebê, dele querer nascer. Se ela ficar insegura em relação ao trabalho de parto, ela tem que tirar as dúvidas, esclarecer essas angústias, os medos durante o pré-natal. E ela é avaliada durante todo o pré-natal com relação à condição de saúde dela, e na iminência do trabalho de parto, durante o trabalho de parto, ela tem que ser avaliada também com as condições hemodinâmicas, se as contrações estão evoluindo da forma adequada, se a pressão dela tá se mantendo estável, se ela está tranquila com a evolução do trabalho de parto. Isso é muito importante. Porque a gente vê muitas vezes uma mãe que quer fazer um parto normal, né? Às vezes acontece alguma coisa que não permite com que isso aconteça, né? Sim. Assim, durante o pré-natal, são poucas as condições que a gente afirma que a paciente não pode ter um parto normal, né? Na verdade, são 3 ou 4. Quando o bebê está atravessado, né, numa situação que a gente fala de transversa, quando a placenta fica em cima do colo do útero, que é a que a gente chama de placenta prévia, e quando a paciente tem pelo menos 2 cesáreas anteriores, que é o que a literatura chama de hiperatividade. Se ela já tem 2 cesáreas, a partir de então os outros partos deveriam ser cesariana pelo risco de rotura uterina. As outras situações que a gente indica cesariana tem relação com a evolução do trabalho de parto. Então, a paciente precisa entrar em trabalho de parto para a gente poder falar que esse parto não pode acontecer de forma normal. Então, de repente, quando não há progressão do trabalho de parto, então a paciente, de repente, não tem a dilatação adequada, apesar de ter as contrações coordenadas, ou a posição que o bebê está não favorece a evolução desse trabalho de parto. São situações que a gente indica a cesariana durante a evolução do trabalho de parto, que são as distócias, né? Hoje em dia tem mais cesáreas ou mais partos normais? Hoje em dia tem mais cesáreas. Por quê? Não sei, assim, eu acho que na verdade
é aquela impressão ainda que grande parte da população tem de que o parto normal, a paciente vai sofrer, vai ficar muito tempo tendo dor. O parto normal é como se fosse um vilão na história toda, né? E não é, na verdade. Claro, tem dor, mas os riscos com o parto normal são menores, né? É menos invasivo, então a chance de infecção é menor. Como a paciente tem contrações no pós-parto, essas contrações ajudam na contenção do sangramento, então previne hemorragia. A descida do leite posteriormente é mais rápida pela ação da ocitocina, que é o hormônio que promove as contrações durante a evolução do trabalho de parto. E dói, né? Dor é relativo, mas dói, mas assim, bebê nasceu, acabou, né? E é o natural. A recuperação é muito melhor. Não fez uma cirurgia, né? Mesmo quando tem que fazer a episiotomia, que é o PIC, né? Em algumas situações, é um corte muito mais simples, né? Muito mais superficial do que a própria cesariana. Mas, em alguns casos, a cesariana é salvadora, é necessária, mesmo que não seja uma condição física da paciente que indique a cesariana, né? Se a paciente emocionalmente não suporta a ideia de ficar aí 8, 9, 10, 14 horas em trabalho de parto. Tem paciente que tem medo disso, né? Tem medo do que pode acontecer com o bebê. Então, eu brinco com as minhas pacientes no consultório que o melhor é o que deixa seu coração tranquilo. Quando elas me perguntam, o que eu posso fazer? Eu falei, você pode fazer o que você quiser, salvo aquelas situações anteriores. Mas você deve escolher o que deixa seu coração tranquilo. Então, eu acho que isso é, lógico, sempre orientada, né? Paciente orientada, sabendo de todas as situações, deve seguir o que ela tiver condição de fazer clinicamente e o que o coração mandar. Vendo você falar sobre isso, não existe um melhor do que o outro, né? O que existe são condições diferentes. são condições diferentes, né? A cesariana oferece mais riscos, né? Mas em alguns casos ela é necessária. Existe, se você fosse colocar a principal diferença de um para outro, qual seria entre cesariana e o parto normal? A principal diferença é a naturalidade do parto normal, né? O parto normal é natural, é fisiológico, né? Acontece na hora que o bebezinho quer, na hora que ele tem que chegar e na hora que a mãe está preparada para isso também, porque de uma certa forma ela acaba se preparando para esse momento, né? Com certeza. Eu preciso chamar o nosso segundo intervalo. Vamos lá. Você que está acompanhando o Saúde na TV, não saia daí, a gente volta já já. Nos dias atuais, é de suma importância ter um parceiro econômico para a nossa vida diária. Ter uma instituição financeira próxima de nós, que nos apoie, nos respeite e que tenha como meta nossa prosperidade. Esta é a premissa da Sicoob Cred Mogiana. Os associados da Cred Mogiana contam com a qualidade e agilidade no atendimento especializado de inúmeros empreendimentos como conta corrente, conta bancária, aplicações, captação financeira, além de outros serviços. E mais, a Cred Mogiana, dentre seus vários diferenciais, oferece baixas taxas de juros em relação às outras instituições financeiras. Uma história de responsabilidade e credibilidade, edificada nos últimos 25 anos. Chegou o SOS Me, uma solução simples para quem está na melhor idade, mas prefere continuar a viver em casa com liberdade e independência. Através de um simples toque, você aciona a central de atendimento, que imediatamente notifica pessoas pré-selecionadas a responder à emergência. SOS Me, ligue 0800 943 3112 ou acesse o site.
Estamos de volta com o último bloco do nosso programa. Thaís, já falamos bastante sobre parto normal, falamos sobre cesariana e vamos falar de parto humanizado agora, né? O que seria o parto humanizado? A diferença entre eles aí, né? Na verdade, assim, o parto humanizado não é um tipo de parto diferente, né? Olha só. O parto humanizado não é um produto, né? A humanização do parto é um processo, né? O humanizar é olhar para essa paciente, para esse bebê, para essa família de uma maneira individualizada, né? Olhar, respeitar as questões culturais, psíquicas, físicas daquela mãe naquele momento, né? E o parto humanizado, a princípio, é aquele parto de evolução natural, né? Fisiológico, que o médico, a função do obstetra, deveria ser só acompanhar, né? Ser minimamente intervencionista naquele momento. Permitir que a mãe, o bebê, vivenciem essa experiência do parto da maneira mais natural possível, né? E em Franca nós temos a condição de oferecer para as mamães aí o parto humanizado já? Temos, né? Assim, esse olhar sobre a gestante está mudando bastante, né? Essa questão de respeitar essa cultura diferente, esses desejos, esses anseios das mães. É um movimento que vem acontecendo. O grupo de ginecologistas e obstetras, os hospitais da cidade estão atentos a isso. E não só o parto normal deve ser ou pode ser humanizado, né? Na indicação de uma cesárea, na iminência de uma cesárea, pode haver humanização também, né? Contanto que haja esse contato com a paciente, esse respeito com aquela situação, com o nascimento daquele bebê. Muito interessante. Eu já vi alguns partos humanizados feitos debaixo do chuveiro, dentro de banheiras, né? Como é que é feito esse processo? Uma das questões que fazem parte desse movimento é que a paciente possa ter o parto na posição que ela achar adequada, né? Então, assim, na posição que ela ficar mais confortável. Então, às vezes, deitada na maca, na situação, na posição mais comum, ela não se sente tão à vontade para ajudar na evolução do trabalho de parto. Então, ela se sente mais relaxada, às vezes, numa banheira ou debaixo do chuveiro, fazendo exercício na bola. Existe um banquinho mesmo para parto. Próprio para isso. Próprio para parto, que às vezes ela se sente mais à vontade naquela situação. O pai participa mais também, né, Thaís? O pai pode participar sempre, né? Até é um direito da gestante e da parturiente que ela tenha um acompanhante durante a evolução do trabalho de parto e durante o parto, seja o pai ou alguém da família ou até, de repente, uma doula, se ela quiser. É um direito dela que tenha esse acompanhante durante o parto. Mas é legal o pai envolvido com essa situação. Tem pai que em algumas situações corta o cordão umbilical. Mesmo às vezes até numa situação de cesariana é possível que isso seja feito, né? Entendi. Qual que é o papel da doula nesse momento? A doula, assim, existem alguns tipos de trabalho que elas fazem, às vezes só durante o trabalho de parto, ela acompanha aquela gestante ajudando ela a respirar, ensinando movimentos para ela fazer algumas atividades. Antes, às vezes, como uma consultora mesmo, né, em relação a tranquilizar a paciente durante as contrações, ela ajuda a relaxar, a entender esse processo do trabalho de parto, da evolução do trabalho de parto. Esse parto humanizado pode ser feito em casa, Thaís? Então, aí é uma outra questão, né? Poder, na minha concepção, não pode, né? Não deveria, né? É um retrocesso. A gente tem muitos riscos envolvidos nisso. Acontecem, existem equipes de profissionais de saúde que assistem partos domiciliares, mas é uma situação em que a paciente e o bebê estão expostos a um risco muito grande, né? As urgências obstétricas, as complicações podem acontecer de uma hora para outra. De última hora, o que pode acontecer ali? Pode acontecer de repente, o bebezinho que está um trabalho de parto que está evoluindo normal, o bebezinho que está descendo, encaixado, para de descer, o coraçãozinho começa a bater mais devagar, ou numa situação, numa fase menos evoluída, a placenta descola.
ou começa a desprender esse bebezinho e ele tem uma distócia, por exemplo, de ombro, né, que é quando existe uma desproporção entre a cintura escapular do bebê e a pelve materna. Se a pessoa que estiver lá não souber fazer as manobras adequadas, a gente pode ter um fim muito trágico, né? Pode chegar a fraturar na hora de fazer o parto, alguma coisa assim? Fraturar é a menor das complicações, né? complicações. Fraturar é uma coisa muito tranquila, né? Olha isso. Mas nessa hora a gente pode ter mesmo, às vezes, lesão de plexo, e em situações mais Entendi. extremas e mais trágicas, óbito fetal, óbito materno, né? É muito arriscado. O cordão umbilical, ele pode enrolar no nenê? Ou isso é mito? O cordão umbilical durante a gestação, ele pode enrolar no pescocinho, mas isso não é uma contraindicação ao parto normal, né? O bebê que tiver circular de cordão pode nascer de parto normal, isso não interfere em nada, mas na hora do desprendimento, o médico tem que desfazer essa circular conforme Ali na hora dá na para situação. perceber isso. Na hora que desprender, dá, a gente consegue ver e É necessário uma equipe muito experiente também, né, Thaís, para poder fazer tudo isso, né? Em casa, eu acho que nem com o melhor obstetra do universo é aconselhável, né? Tem que tomar muito cuidado, né? Não tem assistência de nada, o paciente não está monitorizado, o bebê não está monitorizado, é muito arriscado. Mas no hospital ela hospital tem vai bem. assistência de um obstetra, né? Em algumas situações tem enfermeira obstetriz. Se precisar fazer uma cesárea de urgência, o anestesista está lá para fazer essa anestesia. Então ela está assistida de uma maneira que ela vai ficar muito mais respaldada e segura. Thaís, orientações finais para o nosso público. A paciente que tiver o diagnóstico de gravidez deve procurar assistência obstétrica para iniciar o pré-natal, para ter uma gestação mais tranquila, com riscos minimizados e um parto tranquilo e feliz. Show de bola. Eu queria te agradecer mais uma vez Eu por que estar aqui com a agradeço. gente. Obrigada. Obrigado a você. Eu queria agradecer a você que esteve presente durante toda a nossa entrevista. Continue nos acompanhando no Facebook Saúde na TV Franca e também no canal 23 Anet TV Franca. Até a próxima entrevista.